Graça e paz a todos e que Deus possa estar sempre conosco. É uma alegria grande estar aqui com vocês para trazer uma palavra ao nosso coração e eu gostaria de estar lendo um texto que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do primeiro versículo. E antes disso eu gostaria de fazer uma oração para que Deus possa estar nos usando, nos iluminando e preparando o nosso coração para receber essa palavra. Senhor, louvamos o teu nome pela tua palavra, por este grupo que se levantou, Senhor Deus, para interceder, Senhor Deus, ó Deus, pelas famílias, Senhor Deus, interceder por todos, Senhor Deus, por todas as coisas. Tome em tuas mãos, Senhor Deus, cada um componente desse grupo e fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados irmãos, é com alegria, como eu falei, que estou aqui atendendo esse pedido da minha irmã para estar trazendo uma palavra aos nossos corações. Como eu falei, o texto que eu gostaria de ler é 1 Samuel, capítulo 1. Eu estarei lendo aqui, os irmãos podem estar acompanhando em suas Bíblias também, que diz assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a tua multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Então, minhas irmãs, ouvintes da palavra do Senhor, esse texto é um texto bem conhecido. Eu fiz questão de ler até o versículo de número 17 para que a gente possa compreender a mensagem que o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu sei que vocês já ouviram várias vezes alguém trazendo uma palavra, ou até mesmo você já trouxe uma palavra, né, nesse texto. E este grupo é um grupo de oração, um grupo de intercessão. Como a minha irmã falou, se reúnem na igreja, mas devido a essa situação que estamos passando, não temos, vocês não têm se reunido, mas têm feito isso online, né, através das mídias. E isso é muito importante porque a própria palavra diz que nós devemos orar sem cessar, e não é uma pandemia que vai fazer com que nós paremos de orar ao Senhor. Mas o texto, ele é bem claro.
A Bíblia, então, ela narra, o texto narra, começa narrando que existia um homem chamado Eucana, que tinha duas mulheres. Na época, é claro, a lei lhe dava respaldo para isso. Então ele tinha duas mulheres e uma delas, Penina, tinha filhos e a outra, Ana, Deus, como diz o texto, lhe cerrou a madre. E nós vamos entender que o texto vai dizer que eles subiam de ano em ano para adorar ao Senhor ali naquele lugar, lá ali em Siló, né, onde estavam os sacerdotes do Senhor. Eles subiam, né, com sua família, ele subia com sua família, com as suas duas mulheres, com os seus filhos, eles subiam de ano em ano para adorar ao nome do Senhor e sacrificar ao Senhor ali em Siló, diante dos sacerdotes. O texto diz que, então, eles... O texto diz, então, que ele subia e dava a porção do sacrifício a Penina e seus filhos, mas a Ana dava algo especial. E isso, quem sabe, trouxe um ciúme, um constrangimento para Penina, porque o que Eucana dava a Ana era algo diferente. E por ela ter filhos, ela irritava a Ana com tudo isso. De ano a ano, ela irritava, porque ela tinha a sua madre aberta, então ela irritava a Ana, porque Ana não tinha a madre aberta e não dava filhos a seu esposo Eucana. E isso trazia um transtorno muito grande para Ana. Isso trazia uma tristeza muito grande para Ana, porque isso acontecia, e quem sabe, diariamente, todos os dias. Eucana fazia isso, ficava acaçoando, ficava zombando de Ana, porque ela não poderia dar filhos para o seu esposo, para Eucana, como eu falei. Então Ana, ela andava amargurada de alma. Ana, ela olhava para aquilo ali, mesmo que o seu esposo lhe dava uma porção especial, uma porção diferente no sacrifício, mas aquilo incomodava a Ana. E um primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta palavra está justamente nesse ponto. Muitas das vezes nós olhamos tanto para o problema que nos deixa triste. As coisas acontecem contra a nossa vida, as coisas sobrevêm sobre as nossas vidas e nós não atentamos para aquele que pode solucionar o nosso problema. Olhamos para o problema, ficamos com a alma amargurada, ficamos com o coração triste, semblante abatido e esquecemos de olhar para aquele que é a solução dos nossos problemas. Ana fazia isso. Ana, ela ficava amargurada de alma, ela ficava triste porque Penina a irritava, porque Penina simplesmente ficava zombando dela, porque, como eu falei, não podia dar filho. Isso trazia uma amargura. Mas o que Ana fazia? Ana, ao invés de buscar no Senhor, buscar em seu marido um refrigério, quem sabe tentar apaziguar aquela situação, ela olhava para o problema, ela olhava para o que Penina fazia com ela, e isso a deixava com o coração amargurado. Então este é o primeiro ponto, não podemos olhar para o problema que nos cerca. Eu sei que o meu problema é diferente do teu problema. Eu sei que as minhas situações, as minhas circunstâncias, elas são diferentes das tuas circunstâncias, das tuas situações. Mas de uma coisa eu sei e você sabe. O meu Deus, o teu Deus, que é um Deus, ele pode resolver a nossa situação. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é esse. Então o texto continua, né? E então Eucana, vendo aquilo, seu esposo vendo aquela situação, ele vira para Ana e fala: por que você está triste? Por que você está chorando? Por que você não come? Porque Ana até mesmo deixou de comer. Por que você não come? Então Ana, ela com aquela situação. Então quando Eucana, ele fala com Ana sobre aquela situação, o porquê que ela estava. E Ana, então, quando olha para aquela situação, ela resolve fazer diferente. Ela toma uma posição diante daquilo que o seu esposo falou. Você tem valor. Não olhe para o problema. Não chores. Não fique amargurada.
olhe para o que eu te ofereço, para o que eu te dou. E é dessa forma que Deus ele fala para cada um de nós. É dessa forma que Deus fala quando nos vê angustiado, esquece de falar com Ele. Deus fala, por que você está chorando? Por que a tua alma está aflita? Eu tenho te dado, eu tenho te oferecido, tenho te proporcionado grandes coisas. Então, diante daquela situação, Ana, então ela resolve fazer diferente. Então, Ana, a Bíblia diz que Ana então se levanta depois que comer e beber em Siló. E o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, Ana, como eu falei, ela resolve fazer diferente. Ela pega, então, diante daquela situação, ela faz diferente. Ela resolve então ir para os pés do Senhor. Ela ouve a palavra do seu esposo e resolve ir para os pés do Senhor, ao invés de ela guardar aquilo dentro dela, ou quem sabe externar aquilo para as pessoas erradas, ela então resolve ir para os pés do Senhor e entregar a sua amargura nas mãos do Senhor. A Bíblia diz então que ela orou e chorou abundantemente. Então, é isso que nós devemos fazer diante de todas as situações. Talvez você esteja com um problema, com uma situação, e isso tem angustiado a tua vida, e nesta palavra Deus está falando contigo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega todos os seus problemas. Como diz o Salmo 121, eleva os teus olhos para os montes, e o teu socorro venha do Senhor, não vem pela pessoa, não vem através de um político, não. A tua esperança, a solução para o teu problema vem do Senhor Jesus. Então faça como Ana fez. Ana, então, ela se dobra aos pés do Senhor. Ela dobra o seu joelho, ela se inclina diante do Senhor. E quem sabe ela pratica aquela palavra que diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus está esperando uma atitude nossa. Deus está esperando uma atitude nossa diante dele, diante desses problemas que têm acontecido, que têm se cerrado diante de nós. Deus ele está esperando uma atitude como de Ana. Deixou os problemas de lado e foi buscar a presença do Senhor. Só que uma outra coisa que eu gostaria de destacar é dentro da oração de Ana. O que eu gostaria de dizer é que ela fez uma oração, mas com um propósito. Como tem sido a minha oração e como tem sido a tua oração? Será que nós temos feito a oração ao Senhor com um propósito? O versículo de 11 vai dizer, e Ana, quando orava ao Senhor, ela fez um voto ao Senhor, dizendo que se o Senhor desse um filho, se fosse menino, se fosse homem, fosse um varão, ela devolveria esse filho para ele. Devolveria na casa do Senhor para ser criado aos pés do sacerdote. Então Ana, ela orou com um propósito. Ela não simplesmente dobrou o joelho, Senhor, muito obrigado, Senhor, olha a minha amargura, tira essa amargura. Não, Ana orou com um propósito. Ela ora ao Senhor, Senhor, se tu me deres um filho, eu prometo que entrego e devolvo ele ao Senhor. Mas eu preciso que o Senhor me dê um filho. Então Ana faz esse voto ao Senhor. E aqui, quando ela está fazendo esse voto, essa oração ao Senhor, ela se derrama diante do Senhor. Na sua boca não sai som. E muitas das vezes, quando nós estamos na presença do Senhor, algo diferente acontece em nossas vidas. As pessoas, muitas das vezes, quando não olham com os olhos espirituais, olham com os olhos carnais. E quando nós estamos realmente sentindo a presença do Senhor, aquela palavra, aquela alegria, aquela paz que é nos dada. As pessoas olham, quem tem os olhos espirituais vê que o Senhor está em nós. Mas quando as pessoas não olham com os olhos espirituais, quem sabe olha como o sacerdote falou, por que estás bêbada, embriagada? Separa-te dessa bebida forte, deste vinho. Então Ana, ela olha, vira para ele, não estou embriagada. Mas o meu então diz que não estava embriagada, mas o coração dela estava na presença do Senhor. E ele então recebe uma palavra de Deus e fala para ela que então Deus concederia o desejo do coração dela. Então que nós possamos entender que Deus, ele está
diante de nós e nós devemos entregar a nossa oração a Ele, entregar os nossos propósitos a Ele e no momento certo, na hora certa, Deus vai fazer e operar maravilhas em nossas vidas. Foi isso que Ana fez, ela ganhou ela ganhou um presente de Deus, que foi o seu filho Samuel, que ela pediu o filho e devolveu para ele. Foi um grande profeta, foi um grande sacerdote, foi um grande juiz diante daquele povo. Que Deus então aplique a sua palavra em nossos corações. Nós estaremos orando, encerrando este trabalho, pedindo a Deus que fale conosco através desta palavra, encerrando esta reunião para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Senhor, louvamos o teu nome por esta palavra, por cada um, Senhor Deus, que está assistindo, que, ó Pai, que o Senhor venha aplicar a sua palavra em cada coração. Tome tuas mãos, Senhor Deus, cada um que tem um problema, que possa entregar diante de ti. Fala conosco, Senhor Deus, de maneira especial, tome este grupo em tuas mãos, que ora e clama a ti, Senhor Deus, que as nossas orações possam ter um propósito diante de ti, e que nós possamos esquecer os problemas e olhar para ti, que o Senhor tem solucionado os nossos problemas. Obrigado por tudo e ser conosco, em nome de Jesus. Amém.